Olá, seja bem-vinda. Dá um tempinho para o Instagram entregar. Deixa eu terminar de arrumar um negocinho aqui. Seja bem-vinda. Gente, convida suas amigas para entrar juntas, né? Vamos assistir essa aula porque tá maravilhosa. Tá muito boa. Clique aqui, ó, no aviãozinho, acho que fica desse lado aqui. Que hoje a missão número 2 é muito boa. Então, sejam bem-vindas. Já vou começar para honrar vocês que já entraram. Então, seja muito bem-vinda na missão número 2 do desafio, O Caminho das Pérolas. Sintam-se à vontade. Encaminhe para mais pessoas para poder entrar e aprender sobre, né, planejamento, sobre organização, como colocar a vida em ordem sem ser refém de uma lista de tarefas. Estão conseguindo me escutar bem? Tá travando? Me fala, por favor. Já reiniciei o roteador para não dar problemas igual na missão 1, mas vamos ver como que vai estar aqui, né? Então, quando você chega do supermercado, já vou entrar logo direto no assunto, né? Quem não me conhece, eu me chamo Miriam Cruz. Essa missão vai ficar gravada até no domingo, meia-noite. Então, quem não pôde assistir ao vivo, né? Se você é ao vivo, continue aqui comigo. Se você é do replay, vai ficar até domingo à noite, tá? Então, vamos lá direto pro assunto. Quando você chega do supermercado, onde que você deixa as sacolas? Quando chega do trabalho, onde você deixa a bolsa e as coisas que você está segurando nas mãos? Né? Onde os seus filhos colocam a mochila, a blusa quando chegam da escola? É bem comum as pessoas usarem a mesa da cozinha como um apoio para essas coisas. É bem comum, é normal isso, né? Tem algum problema colocar as coisas em cima da mesa quando chegar em casa? Claro que não, tem problema nenhum, a casa é sua, você pode fazer o que você quiser. Mas esse ponto quente, onde a gente chega e deposita várias coisas ali, se não tomar cuidado, se a gente não apagar esse ponto quente, pode incendiar a casa toda. E nessa missão número 2, né, a gente vai sempre, tem uma aula, uma explicação. Essa aula vai ser um pouquinho mais curta, mas você vai descobrir o que é o hotspot. Quem me acompanha aqui das antigas já ouviu esse termo por mim, ou talvez você já ouviu outras pessoas falando, né, sobre esse assunto. O que seria hotspot? Quanto tempo eu devo investir para apagar os hotspots? E se a minha família não colabora comigo? Não colabora nesse processo de organização? É o que você vai ver na missão de número 2. A gente vai abordar mais sobre este tema. Então aproveita que estamos ainda no início e convida mais pessoas para virem aqui assistir a missão número 2, né? Então, respondendo, o que é o hotspot? A definição, a tradução do inglês para o português é simples, ponto quente. E na organização, esse ponto quente é um ponto da casa que a gente acumula muitas coisas. Pode ser a mesa da cozinha, pode ser a bancada, uma cadeira no quarto cheia de roupas. E se esse ponto quente não for apagado, esse ponto quente, esse hotspot não for apagado, pode incendiar a casa toda, né? Assim como, imagina que pega fogo no mato. Se ele não for contido, toda a floresta vai pegar fogo, né? Vai virar um incêndio gigantesco. Então, é comum, todas as casas a gente tem pontos quentes. Todos os cômodos têm um ponto quente. No quarto pode ser uma cadeira, que a gente vai depositando coisas ali. Na sala pode ser o sofá,
né? Uma poltrona ali que todo mundo chega e vai depositando coisas. Na cozinha pode ser a mesa, né? Mas todo lugar tem um ponto quente, toda casa, todos os cômodos. Mas se a gente não tomar cuidado, esses pontos quentes vão... Pode ter. Esses pontos quentes vão tomar conta de toda a nossa casa. E aí, o que acontece? Além de deixar com uma aparência horrível, você vai entrar naquele cômodo e a primeira coisa que você vê é aquele ponto quente. Mas quanto tempo eu devo investir nisso? Comenta aqui comigo se você já conhecia esse termo e se você já ouviu falar e se você tem esse problema com hotspot, com esses pontos quentes. Brincadeira. Comenta aqui embaixo que a gente vai conversando sobre. Oxi. Eu não sei se a internet tá boa, se a minha voz está fluindo naturalmente, se tá ficando mais grave ou mais aguda. Se vocês falar pra mim, pode me ajudar talvez, né? Mas talvez seja problema com a internet. Mas então, quanto tempo eu devo investir em apagar esses hotspots? O Davi já disse que não conhecia. Então, e quanto tempo a gente investe nisso, em acabar com esses pontos quentes da casa, né? A primeira missão, só para relembrar, não vou explicar tudo que a gente falou, mas a gente falou sobre a importância do destralhe. O destralhe é você pegar itens em excesso que tem na sua casa, que você não usa, que você não ama, que só ocupa espaço, e pôr um fim nele. Se você tem muitos itens, acumular, sabe, muitas coisas, é bom você descartar. E se você tiver um problema muito grande para fazer esse descarte, é bom você até procurar alguma coisa que pode ser um problema emocional, algo muito mais profundo, né? Mas busque fazer o destralhe para ter menos coisas possíveis, porque quanto mais coisa a gente tem, é muito mais difícil a gente conseguir colocar a nossa vida em ordem, porque mais pertences, mais tempo para cuidar a gente vai precisar, mais tempo a gente vai precisar para fazer a manutenção. E conforme o tempo vai passando, parece que o tempo voa e a gente não tem muito tempo para fazer tudo que a gente precisa, né? Então, menos itens é mais. Vai nos ajudar a ter mais tempo para aquilo que realmente é importante para nós, né? Mas falando se você quer saber mais sobre destralhe, ainda está disponível no meu perfil a missão número 1, tá? Ali, uma aula maravilhosa falando só sobre o destralhe, só sobre o descarte. Hoje eu não vou falar sobre o descarte, sobre o destralhe. A gente vai falar sobre apagar os incêndios, apagar os hotspots. Seja bem-vinda, Jacira! Então, depende de como está o incêndio na sua casa, né? Esses pontos quentes na sua casa, você coloca um cronômetro de 15 minutos. E comece a apagar o da cozinha, aí você vai pra sala, apaga os hotspots da sala, depois vai pro quarto, vai no banheiro. Se você precisar de mais tempo, aí você coloca o cronômetro de novo, mais 15 minutos e continua esse apagador de incêndio, essa missão para apagar os incêndios da sua casa, né? Agora, se você já assistiu a missão 1, já começou a colocar em prática o descarte na sua casa, se deu tempo de você fazer, na maioria dos cômodos, a sua casa já está mais limpa, por assim dizer, de tralha, de excesso de bens materiais, né, de coisas. Então, se a sua casa já está mais limpa, mais fresca, né, por assim dizer, você vai ter menos pontos quentes, porque está fresquinho o trabalho que você já fez. Então, quanto tempo você pode usar? 2 minutos por dia é o suficiente para você acabar com os hotspots. Não precisa mais do que isso, porque o que você vai fazer? Recolher tudo que está fora do lugar e colocar no devido lugar. Se você fizer isso antes de dormir,
a sua manhã agradece. Então, com certeza você vai ter uma manhã muito mais agradável por acordar e ter aquele lar tranquilo, em ordem, né? Que você merece, com certeza. Todas nós merecemos, né? Mas e se a minha família não quiser colaborar comigo? E se a minha família não concordar com esse processo de organização que eu decidi fazer na minha vida, né? Então, o que você faz? Aí eu faço umas perguntas para você. Quem que decidiu mudar a vida? Quem decidiu colocar a vida em ordem? Né? Quem? Quem se comprometeu a mudar a vida? Quem disse que transformaria a sua casa na casa dos sonhos? Né? Foi seu marido, foi seus filhos ou foi você? Né? Se foi você, é você que precisa dar os primeiros passos. Né? Então, depois as coisas vão acontecer, mas o primeiro passo é você que dá. Não adianta brigar, não adianta insistir, impor isso na sua família, porque tem que partir de você. Né? Você decidiu fazer a mudança. E quando você decide mudar algo para melhor, a sua família percebe essas mudanças. E você vai ver, como eu disse na missão número 1, é automático. Quando você começa a fazer essas mudanças, a sua família vai ver você fazendo e vai querer fazer também. Elas vão pedir, o que você tá fazendo? Olha, tá diferente. Olha, eu tô sentindo a casa mais leve. Olha, eu tô gostando disso. E quando você menos perceber, eles estão fazendo a mesma coisa junto com você. Olha que legal, né? É claro que quando se tem criança, não é tão fácil. Até porque existem 2 tipos de pessoas, tá? Existem aquelas pessoas que preferem ter a casa limpa, impecável, capa de revista. E tem aquelas que preferem que os filhos brinquem e depois ensina eles que eles têm que aprender a guardar os brinquedos depois de usar, que eles têm que recolher as bagunças que eles fazem. Então tem esses 2 tipos de pessoas, né? Eu acredito que se a gente só pensar em cuidar da casa, limpar, a gente pode estar impedindo os nossos filhos de... a gente pode estar impedindo nossos filhos de aproveitar a infância deles. Então, permitir que eles brinquem com os brinquedos, espalhem os brinquedos, faz parte do crescimento deles. Criança precisa brincar. É claro que você precisa colocar limites, né? Horários, olha, agora chegou a hora de guardar, vamos guardar? Né? Mas você precisa entender, né? Não sei que tipo de mãe é, se você tem filhos, né? Mas entender que o filho precisa brincar. Isso faz parte do crescimento dele. Ele precisa criar memórias para ele crescer e se lembrar da fase boa dele de criança. E não crescer como um adulto cheio de traumas que hoje é muito comum, né? Porque a mãe... Isso, sempre é a culpa da mãe, né? Então vamos tirar essa culpa de nós, mães? Vamos fazer aquilo que precisa ser feito e deixar o nosso filho viver a vida? Claro que tudo tem que ter limite. Se a gente não der limite para o nosso filho, as coisas complicam. Mas, no geral, a gente precisa deixar eles viverem a vida, né? Então, mesmo que a família como um todo não queira colaborar com esse novo projeto, essa organização, coloque como meta para você permitir que eles brinquem, mas que tenham o horário de fazer as coisas. Né? Permita isso, para que eles criem boas memórias, boas lembranças que vão carregar para o resto da vida. Né? Agora, aqui em casa não é fácil, né? Com 3 crianças, nem sempre a casa tá impecável, né? Mas temos uma rotina e tem hora de brincar e a hora de guardar. Tem a hora de colocar a casa em ordem, né? Por exemplo, tanto o Arthur quanto o Thomas, eles já fazem tarefas de casa. Gente, aqui tá um calor. Onde você tá calor? Porque aqui tá demais. Mas aí, tanto o Arthur como o Thomas, eles já têm responsabilidades em casa, por exemplo. A responsabilidade de guardar os brinquedos é do Thomas. Ele tem que colocar na caixa, ele tem que colocar no saco de brinquedo. A responsabilidade é dele. Ele tem 3 anos.
O Arthur, ele tem 6. E ele também ajuda nas responsabilidades. E aí eu dou o direito de escolha pro Arthur. Você quer lavar a louça ou passar pano? Você quer passar pano ou lavar o banheiro? E ele toma a decisão do que ele quer fazer. Ele já sabe o que ele gosta. Então ele faz aquilo que ele consegue fazer. E mais Miriam, ele só tem 6 anos. Você coloca ele pra fazer serviço, né, de casa. Ele tem sim 6 anos. E eu coloco ele, né, pra fazer algumas atividades de casa sim. Isso ajuda tanto no desenvolvimento dele, quanto pesquisas mostram que crianças que ajudam em tarefas de casa, em tarefas domésticas, se dão bem na escola, se tornam adultos mais responsáveis. Então, mesmo que a família no geral não queira colaborar, as tarefas de casa precisam ser compartilhadas, né? Precisam ser feitas. Você pode incentivar eles a participarem disso também, né? A terem responsabilidade de cumprir tarefas, que isso vai ajudar na formação deles, na formação do homem ou da mulher que você quer que ele seja quando ele crescer, né? Então, em casa, eu não brigo para implementar um novo método. A partir de hoje vai acontecer isso, isso e isso. Não brigo para implementar um novo método. Eu simplesmente digo, hoje eu vou lavar a louça, Arthur, você passa pano. Toma, você recolhe os brinquedos. Na hora que a gente tem que fazer isso, cada um vai fazer a sua tarefa. É perfeito? Eu falo, vai lá passar pano e ele simplesmente vai lá passar pano? Não, tem dia que não é assim, que não quer fazer. Mas é importante fazer, eles precisam ter essa responsabilidade, né? Às vezes eles começam a reclamar, que nem o Arthur, ele gosta de reclamar. Mas eu não gosto de fazer isso. E eu deixo ele reclamar, porque se eu ficar falando pra ele, para de reclamar, isso só piora e ele continua reclamando, né? Outro dia eu fui pedir pra ele, fui lavar a louça e ele escolheu passar pano. Aí ele começou, mas eu não gosto de passar pano, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. Enquanto eu estava brigando com ele, porque ele só estava reclamando, enquanto eu falava assim, para de reclamar, as coisas não mudou. Aí eu simplesmente fiquei quieta, não falei nada pra ele. Continuei ali lavando a louça, escutando ele reclamar. Aí quando eu abri a boca, eu falei assim, puxa, olha, você tá se saindo muito bem, hein? Olha, tá muito bom o seu trabalho. Eu falei isso, não falei mais nada. Ele parou de reclamar na hora. Ele já mudou o foco dele, ele já pensou outra coisa, já começou a conversar comigo, já começou a dar risada. Aí ele pegou um paninho, colocou veja, foi limpar a mesa da cozinha. Eu não tinha pedido pra limpar a mesa, era pra passar pano. Então o elogio sincero, né, na hora que ele só tava achando ruim as coisas, motivou ele a continuar fazendo aquela tarefa, né, parou de reclamar e fez até algo a mais, né? Foi lá e limpou a mesa. Ele tem 6 anos. E eu sei que isso vai ajudar na formação do homem que ele vai ser no futuro. Eu acredito muito nisso, que vai ajudar. E apagar os hotspots, como os brinquedos é um ponto quente aqui da casa. Precisa ser apagado esse hotspot. Então, uma vez no dia, eles brincam ali durante o dia. Antes de dormir, tem que colocar tudo no saco. Se eles não fizerem isso, eles não vão poder brincar mais, né? Tem algumas regras aqui, né? E que eles devem cumprir, senão não vai ter acordo, né? Mas quando eu comecei esse método de organização, as crianças eram pequenas, eram bebezinhas, né? E o Lu trabalhava fora o dia todo, então eu fazia isso, eu apagava os incêndios, eu cuidava. E quando o Luciano chegava do trabalho, ele podia passar mais tempo comigo, ele podia ficar com as crianças, né? A gente podia aproveitar o tempo junto, né? Algumas mulheres, dependendo da região onde mora, pode pensar que o marido que deve fazer as tarefas de casa. E eu concordo até certo ponto. Eu concordo que o marido precisa sim ajudar a esposa, né? Mas o dever do homem não é ficar limpando a casa. Ele precisa cuidar da família
de outra forma. O marido precisa cuidar da família em sentido material e em sentido espiritual. É um dever do marido. Deus criou desse jeito, né? Então quer dizer que o marido não deve fazer nada? Claro que sim, deve, né? Na verdade, ele deve fazer algo junto com a esposa, para que os dois possam passar tempo juntos e fortalecer o amor. Mas a responsabilidade de administrar o lar, né, é da esposa, a esposa capaz. Ela que administra o lar com sabedoria. E o homem, ele traz o sustento para dentro de casa e cuida da espiritualidade da família, né? A responsabilidade da administração do lar é a esposa, abaixo da supervisão do marido, porque é o cabeça da família, né? Agora, se os dois trabalham fora, se os dois saem juntos para trabalhar, se os dois chegam juntos no trabalho, é muita injustiça esperar que só a esposa faça isso, né? Então, se a esposa fica em casa e o marido que sai para trabalhar, ele não tem por que ajudar. Eu não vejo por quê, né? Não sei, fim de semana que tá os dois juntos e aí para os dois ficar mais tempo juntos, trabalhem juntos. Mas se a esposa trabalha fora, que é muito comum isso, né? A esposa trabalha fora, o marido trabalha fora. Nesse caso, as tarefas de casa precisam ser divididas iguais, né? Porque aí seria muito desamoroso. Só a esposa fazer as tarefas de casa, e sendo que ela também trabalha fora, ela também ajuda no sustento da casa. Então aí um precisa compensar o outro, né? Um ajuda o outro. Ela ajuda a suprir as necessidades da família e ele ajuda a cuidar da administração ali da casa, dos deveres da casa, né? E se o marido não quer ajudar? Como a Bíblia diz, que seja ganho sem palavras, né? Incentiva, pede ajuda. Olha, enquanto eu lavo, você pode guardar pra mim? Ah, eu vou passar pano aqui, você pode lavar a garagem? Né? Pede, porque assim, o homem, ele não sabe o que tem que fazer. A mulher, ela foi criada para administrar o lar, e se você comparar a mulher com o homem, alguns homens fazem tarefa de casa, gostam de fazer isso, mas a maioria não, né? Mas a mulher, ela tem um dom maior para cuidar, para organizar, para limpar, né? Faz mais rápido, faz bem feito. Não que os homens não façam bem feito, né? Mas eles têm o tempo deles e a prioridade deles. A mulher já tem aquele dom de ir lá fazer, já sabe o que tem que fazer. Já vai lá, pega e faz. É diferente. O tempo da mulher, o tempo do homem, né? E se ele não quer ajudar, seja ganho sem palavras, pede ajuda, porque às vezes também eles ficam tão preocupados com outras responsabilidades que a preocupação deles não é a mesma que a gente. Às vezes a gente tá preocupada com a louça que tá suja e ele tá preocupado com o trabalho dele amanhã, ou tá preocupado com o sustento que ele tem que trazer hoje. Então a preocupação do homem é diferente da preocupação da mulher. Então isso a gente precisa entender para compreender melhor o outro, vai nos ajudar a cumprir também as nossas responsabilidades, né? E um homem que ama a sua família, com certeza ele vai ajudar a esposa. E se ele não quer de jeito nenhum ajudar a esposa, ele vai pagar alguém para fazer isso, né? Não vai deixar a esposa fazer tudo sozinha, se cansando sozinha, né? Agora vamos no Aprenda Mais. Como colocar a casa em ordem, sem depender de uma lista de tarefas, apagando os incêndios, né? Como que eu elimino os hotspots? Por que eu falo muito sobre como colocar a vida em ordem sem depender de uma lista de tarefas? Se aqui eu tô falando muito de descarte, de apagar os incêndios, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu vou explicar muito melhor, vou explicar mais na aula do dia 11, que vai acontecer o evento no dia 11, é uma aula que vai ser gravada, não vai ser ao vivo aqui no Instagram. Esse desafio é só um aquecimento para a aula do dia 11, inclusive dia 11 é uma aula, vai ser especial, é uma data especial, e como presente para vocês vai acontecer esse evento, né, no dia 11. Nesse dia eu vou explicar melhor como que você vai colocar sua vida em ordem usando o poder da sua mente, né? E como que o nosso corpo, ele pode nos ajudar a colocar nossa vida em ordem. Às vezes coisas que a gente não sabia
que funcionava daquele jeito, mas funciona, né? Não sabia como que a nossa mente funciona. Às vezes você nem sabe como que ela funciona. Você vai aprender como que a sua mente funciona, como que você pode ativar a produtividade na sua mente, como você pode se livrar de pensamentos, aquele sentimento de frustração, de se sentir um fracasso. No dia 11, no evento que se chama Mente Organizada, a Emily tá chamando, você vai aprender isso, né? Hoje eu vou te mostrar que colocar a vida em ordem não precisa de um papel com uma lista de tarefas. Você precisa saber o que você tem que fazer para que aquilo se torne um hábito, vire rotina. Se você criar uma rotina, aquilo vai se tornar um hábito, você não vai precisar olhar mais nada. Para você criar uma rotina, você não precisa colocar itens, um de cada um, do que você tem que fazer, no horário que você tem que fazer. Você precisa saber qual a sequência de coisas que você precisa fazer naquele horário, daquele dia, e cumprir sempre aquela sequência de atividades. Depois de um tempo, depois de um período que você está fazendo ali, de 21 dias, algumas pessoas dizem, outros dizem 30 dias, mas depois desse um mês que você está repetindo naquele horário, daquele jeitinho, naquela sequência, aquilo vai fazer parte de você. Aí o seu cérebro, ó, já tô dando um spoiler aqui da aula do dia 11. O seu cérebro, ele já vai fazer aquilo porque já faz parte dele, é automático. Ele vai querer fazer essa atividade. Ele vai querer cumprir aquilo porque já virou hábito. Se não faz, a cabeça vai ficar pensando, puxa, devia ter feito. Ai, tô me sentindo tão mal por não ter feito aquilo, porque já faz parte de um novo hábito que você adquiriu. Então, eu sou contra a lista de tarefas, mas eu prefiro que você crie uma rotina de manhã, que tenha uma rotina da tarde, uma rotina da noite, que isso vai facilitar a sua vida. E o seu cérebro, quando virou rotina, ele já vai fazer assim, ó, no automático, você não vai nem sentir, não vai nem procrastinar, né? Agora, sobre apagar os incêndios, como que você vai fazer? Todos os dias, em especial na rotina antes de dormir, que eu acredito que é a melhor, você pega uma cesta e começa a andar pela casa e colocar dentro dessa cesta todos os itens que estão fora do lugar. Então você tira e... A Emily chorando, acho que a avó tá dando banho. Então... faz parte. Então você pega aquela cesta e começa a colocar itens ali, os itens ali dentro da cesta, começa a fazer isso por toda a casa. Coloque no cronômetro 15 minutos e comece a andar pela casa e recolher essas coisas. Não mais do que isso. Se o cronômetro despertar, você para o que está fazendo. Se deu tempo de recolher tudo, você já começa a voltar no lugar nesse período, tá? Se não deu tempo, você deixa para amanhã, na rotina da manhã, e guarda tudo que está dentro da cesta no seu devido lugar. Mas você vai usar só 15 minutos. Porque 15 minutos pode salvar a sua vida do caos, né? Você consegue colocar a sua vida em ordem em 15 minutos. Não mais do que isso, né? São pequenas coisas, pequenos ajustes que a gente pode fazer na nossa rotina que vai transformar a nossa vida, né? Vai fazer toda a diferença. E esses 15 minutos é uma regra para qualquer coisa que você queira colocar em ordem. Para qualquer coisa que você queira fazer. 15 minutos para qualquer coisa que você quer fazer e nunca encontra tempo para isso. São 15 minutos que vai mudar a sua vida, né? Você quer arrumar o armário da cozinha, por exemplo, mas nunca tem tempo porque é uma correria danada, é filho para cuidar, é o trabalho, é um serviço voluntário, é estudo, tem muita coisa, mas nunca te sobra tempo. Eu acredito que 15 minutos você consegue colocar dentro do seu dia para fazer alguma coisa. E coloca o cronômetro, é só 15 minutos. Começa a limpar esse armário da cozinha. Não, mas eu quero ler um livro, eu quero ter uma nova rotina de autoconhecimento, quero criar esse hábito de leitura, quero praticar o autocuidado, mas eu nunca tenho tempo, é sempre uma correria. É 15 minutos que você pode fazer
essas coisas, ler um livro. Coloca o celular, o cronômetro ali, para apitar em 15 minutos. Faça o que você quiser em 15 minutos. Ler um livro, hidratar o cabelo, se arrumar para arrumar as unhas, qualquer coisa que você quiser fazer, arrumar um armário, apagar os hotspots, qualquer coisa você pode fazer em 15 minutos. A louça tá lá suja na pia, você tem 15 minutos, mesmo que seja um dia que você não tem muito tempo, não, é só 15 minutos. E faz o que você conseguir em 15 minutos. Não precisa desocupar todas as panelas da geladeira para lavar, não. Faz o que você pode em 15 minutos. Né? Se você ter o hábito de estar sempre deixando o mínimo de ordem possível, 15 minutos dá tempo de lavar a louça, secar e guardar. É só 15 minutos que pode fazer toda a diferença na sua vida. Então, qual foi o resumo dessa aula? A gente viu nessa missão que é importante apagar os incêndios, os famosos hotspots, que se a gente não cuidar desse ponto quente da casa, a gente não der atenção para ele, pode incendiar a casa toda. E aí fica muito mais difícil. Vimos também que você pode fazer qualquer coisa em 15 minutos. Até cuidar da sua autoestima, né? Quanto tempo faz que você não faz algo por você? Você pode fazer qualquer coisa em 15 minutos, né? E a revisão. Se a sua família não quer colaborar com a organização, porque você deve dar o primeiro passo e não desistir. Por que você deve insistir nisso, né? Então, pare para pensar qual é o benefício de ter a casa em ordem, qual é o benefício de apagar os hotspots, né? Começa a pensar, né? Você pensar nisso. A minha casa vai ficar mais bonita, eu vou ter uma sala mais agradável, uma cozinha mais agradável, eu vou poder receber as pessoas em casa sem constrangimento, sem vergonha, né? Então, começa a pontuar o porquê é importante você colocar a sua vida em ordem e que começa pela casa. Pra gente colocar a nossa vida como um todo em ordem, a gente começa pela nossa casa. E quando a gente cuida da casa, isso reflete em outras áreas da nossa vida, né? E o que pode acontecer se você ignorar os pontos quentes da casa, né? O famoso hotspot. O que você precisa? Fralda? Lá na cômoda. Eu deixei uma em cima da cômoda. Mãe é mãe. Então, o que pode acontecer se você ignorar os pontos quentes da casa? Então, hoje pode ser uma mesa, amanhã a mesa e a cadeira, depois a mesa, a cadeira também, o sofá. O quarto, daqui uns dias já não tem espaço na cama para deitar. Então, é algo que começa pequenininho, mas se a gente não tomar cuidado, pode incendiar a casa inteira, né? Tente o seguinte: na próxima vez que o seu marido, seus filhos ou você mesma colocar coisas em cima da mesa, se lembre e lembre eles qual é o seu lugar. E já, você pode pegar isso aqui que é seu e guardar lá no lugar? Fazendo um favor? Então já incentiva a acabar com esses hotspots e não gere brigas, tá? Você tem áreas como essas, né, esses pontos quentes que continuam a crescer. Se você deixar sozinho, sem atenção, eles podem crescer. O resto da família pode ver isso como um lugar para colocar coisas, né? Esses hotspots. O resto da família vê isso como um lugar para colocar coisas quando não quer colocar onde realmente pertence. É o nosso trabalho como administradora do nosso lar e da nossa vida, né? Da minha vida, sabe? Cada uma é a responsável pela sua vida. Mas a nossa, como mulher e esposa, é nossa responsabilidade administrar o lar. É o nosso trabalho eliminar os hotspots pela raiz. Livre-se dessa pilha enorme de superfícies por baixo e evite que o hotspot se torne um inferno da desordem, tá? Então, apague os incêndios. Essa é a missão número 2, tá? Assim que você assistir a missão,
gostaria que você compartilhasse essa live com outras mulheres, para que outras também possam aprender, porque eu acredito que quando a gente aprende algo, a gente não pode deixar só para nós, a gente precisa compartilhar com outras pessoas. Porque dica boa é dica compartilhada, né? Então vamos apagar os incêndios da nossa casa, né? Esses pontos quentes de bagunça, e compartilhe com outras pessoas para que também possam assistir e possam aprender também, né? E eu acredito que quando uma mulher cresce, outras crescem também. E aquilo que a gente aprende, a gente precisa também compartilhar. E que há mais alegria em dar, né? Em compartilhar algo do que receber. Então, essa foi a missão hoje. E só para lembrar que no dia 11, eu vou mostrar para vocês um planner lindo que eu estou preparando, que vai ficar disponível para quem ingressar no curso, né, no Método APE. Vai fazer parte um dos bônus do curso do Método APE. Mas haverá um sorteio depois, a partir do dia 11, do dia 12, de um planner para quem está assistindo às missões. Só que tem regras. Você precisa provar que você assistiu às missões, né? E que não precisa estar aplicando. Se você quiser aplicar, aumenta a chance de ganhar. Mas você precisa printar que você está assistindo a aula, marcar 2 amigas, então mostrar que está assistindo as aulas, marcar 2 amigas, que você já vai estar concorrendo um lindo planner. Eu não vou conseguir te mostrar aqui ele hoje, né? Mas até na semana que vem vocês vão ver, e ele tá assim, lindo. Não tem lista de tarefas, eu não coloquei espaço para lista de tarefa, eu coloquei espaço para você criar uma nova rotina de manhã, de tarde, de noite. Tem espaço para você fazer o seu planejamento da semana, o planejamento do mês. Tem uma parte do log do futuro, que é a parte que eu mais gosto, que é onde você pode colocar aniversário de casamento. Você pode colocar uma data de um evento especial que você vai ter, para você não esquecer. Tem uma consulta tal dia e tá meio longe, você vai poder colocar ali para organizar no geral, para você e você ter o espaço ali de planejar cada semana aquilo que você tem que fazer. E eu acredito que os planos dão certo se a gente se planejar, a gente fazer planos da maneira certa. Os planos do diligente sempre dão bons resultados, né? Então, é isso a missão de hoje, né? Comentem, compartilham com as pessoas que você gosta, que você acredita que pode agregar na vida delas, né? Esse conteúdo. Fala que vai rolar o sorteio do planner também, caso você não se sinta à vontade de falar, olha, assista essa aula sobre organização. Às vezes alguém pode ficar ofendido, né? Mas fala do sorteio que vai acontecer e que dá dicas disso, enfim, que vai ser bem legal. E é isso aí, meninas. Uma boa noite pra vocês. Muito obrigada por ter ficado aqui. Se você é do replay, muito obrigada por ter assistido até aqui. E, gente, compartilhem para vocês participarem. E pode concorrer ainda a um lindo planner feito por mim, à mão. Então, assim, é muito especial, né? É muito especial. Tudo isso que eu tô preparando aqui pra vocês, o planner é maravilhoso. Então é isso aí, meninas. Um beijo e até mais.